Olá, meus queridos! Vamos dar início a mais uma aula de educação física e, dando continuidade ao nosso tema lutas, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o judô. O judô é uma arte marcial praticada como esporte. Ela foi criada por Jigoro Kano em 1882. O judô é uma adaptação do jiu-jitsu, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente, de forma integrada. Foi considerado esporte oficial no Japão no final do século XIX. O primeiro lutador de judô da Europa foi o londrino Budokai. A vestimenta usada no judô é o judogi, de cor branca ou azul, sendo que o azul é mais utilizado em encontros importantes, como nas Olimpíadas, em campeonatos grandes. O judô tem grande aceitação em todo o mundo, um dos esportes mais praticados e uma das únicas artes marciais disputadas nas Olimpíadas. Sua prática não é restrita somente a homens com vigor físico, estendendo-se também a mulheres, crianças e idosos. Os judokas são divididos em duas categorias: os principiantes, Kyu, e os mestres, Dan. A cor da faixa utilizada na vestimenta indica o grau de aprendizado. Os principiantes usam, nesta ordem, a faixa branca, azul, amarela, verde, roxa e marrom. Os mestres utilizam a faixa preta, a listrada, de vermelho e branco, e a vermelha. O judô é controlado pela Federação Internacional de Judô, instituída em 1952, e pela Confederação Brasileira do Judô, a CBJ. A luta acontece em uma plataforma, o tatame, com o objetivo de alcançar um ponto através de um dos seguintes golpes: derrubar o adversário, obrigando-o a colocar os ombros no chão, imobilizá-lo por 30 segundos e chave de braço. A fundação da primeira escola de judô. A primeira escola de judô foi criada lá no Japão por seu fundador Jigoro Kano, a Kodokan. Além de desenvolver técnicas de combate em esporte, o fundador aliou essa arte marcial com a filosofia Ippon Shodo, luta pelo ponto perfeito. Para isso, ele desenvolveu 8 princípios básicos relacionados com as boas ações dos indivíduos, que é a cortesia, para ser educado no trato com os outros; coragem, que é para enfrentar as dificuldades com bravura; honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações; honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com seus princípios; modéstia, para fazer o que é certo e manter de acordo com seus princípios; respeito, para conviver harmoniosamente com os outros; autocontrole, para estar no comando das suas emoções; amizade, para ser um bom companheiro e amigo. O judô no Brasil. No Brasil, essa arte marcial chegou no início do século XX, com a imigração japonesa do país. A partir de 1920, algumas academias de judô foram criadas na cidade de São Paulo. A prática também começou a se espalhar por outros estados do Brasil. No entanto, ela somente foi institucionalizada com a criação da Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, em 1969. Para vocês verem como é muito tempo que o judô é praticado e difundido aqui no Brasil. A criação da Confederação Brasileira de Judô. Como eu falei, ela foi criada em 1969. Ela foi fundada dia 18 de março do corrente ano, lá no Rio de Janeiro. Diferentemente que antes era mais conhecida em São Paulo, né? E agora a Confederação foi criada no Rio de Janeiro. E sem nenhuma dúvida, ela permitiu desenvolver o judô no Brasil, administrando, coordenando e organizando a prática. Atualmente, possui federações nos 27 estados brasileiros.
e mais de 1 milhão de praticantes em território do Brasil. Por conta do trabalho da Confederação e da expansão do esporte no país, o Brasil foi conquistando diversas medalhas desde 2012. O judô foi considerado o esporte brasileiro com o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos. O lema da Confederação Brasileira de Judô é "Preparados para vencer". As principais características do judô. O judô é uma arte marcial que ela foi criada no Japão no final do século XIX. O judô foi criado pelo mestre japonês Jigoro Kano e ele utiliza técnicas de ataque e defesa realizadas com o próprio corpo. Foi nos Jogos de Tóquio de 1964 que o judô passou a ser uma modalidade olímpica. A primeira escola de judô, o Kodokan, foi criada pelo seu fundador, Jigoro Kano, lá no Japão. Desde o princípio, o judô foi criado para que todos pudessem participar, homens, mulheres, crianças e idosos, não havendo distinção de raça, cor e gênero. As regras do judô. Eu vou falar um pouco resumido. Peguei algumas regras e resumi, certo? Porque é muito extensa. O principal objetivo do judô é levar o seu adversário ao chão. Os combates entre os dois judocas acontecem no tatame. O tempo de luta do judô. O tempo de luta do judô varia conforme a categoria, tendo duração de 5 minutos para homens e 4 minutos para mulheres. Durante esse período, o combate entre dois judocas deverá apresentar um vencedor. Entretanto, se isso não acontecer, é adicionado mais 3 minutos ao combate, momento chamado como Golden Score, que é a pontuação de ouro. Técnicas, movimentos e golpes do judô. Como eu já falei, vou comentar aqui algumas das técnicas e dos golpes, que são vários. Acredito que em cada luta, em cada estado, em cada academia, deve ter alguns golpes e movimentos. Eles podem aperfeiçoar, como também podem criar. Os movimentos do judô são baseados em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, tais como os pés, braços, pernas e quadris. Dependendo de onde e como acontecem, elas são divididas em 2 grandes grupos: Nage e Waza, técnicas que acontecem em pé e que envolvem movimentos com os braços, as pernas e o quadril. O Katama Waza, técnicas que acontecem no chão, no tatame, e que envolvem técnicas de imobilização, de estrangulamento e chave de braço. Agora nós vamos falar um pouco das faixas do judô. O judô ela possui diversas faixas, chamadas de obi ou obi, que indicam a graduação do judoca. Vale ressaltar que a prática do judô tem 2 etapas de aperfeiçoamento, o kyu e o dan. A ordem de faixas do judô, kyu, possui as seguintes cores, sendo branca a mais baixa e a marrom a última faixa do judô, que indica muita experiência. A faixa branca é o 8º kyu, você consegue. A faixa cinza, 7º kyu. A faixa azul, 6º kyu. Faixa amarela, 5º kyu. Faixa laranja, 4º kyu. Faixa verde, 3º kyu. Faixa roxa, 2º kyu e faixa marrom, 1º kyu. Como vocês podem lembrar que Pedro ele comentou que lá na academia que ele participa, o mestre geralmente faz uma graduação, se eu não me engano, uma graduação por ano. Tem academia que faz 2 por ano. Então, vai depender de quantas graduações a academia faz. Geralmente, você faz 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir mudar de faixa. Para você, por exemplo, conseguir pegar faixa branca e assim vai. Vai depender por ano. Não acontece essas graduações com frequência. Geralmente ou é 2 vezes no ano, ou é 1 vez no ano, ou é de 2 em 2 anos. Então a pessoa tem que ter um preparo muito grande para poder mudar de faixa, independente se ela é faixa branca ou é marrom. Depois de conquistar a última faixa do kyu, o judoca passa para
as 10 fases do Dan. Nesse momento, o aperfeiçoamento do primeiro ao quinto Dan, o lutador utiliza uma faixa preta com listras brancas. Cada listra indica um dos dans, 1 a 5. Primeiro Dan, faixa preta com uma listra branca. Segundo Dan, faixa preta com 2 listras brancas. Terceiro Dan, faixa preta com 3 listras brancas. Quarto Dan, faixa preta com 4 listras brancas. E quinto Dan, uma faixa preta com 5 listras brancas. Dos sexto ao oitavo Dan, os participantes, ou o participante, usará uma faixa branca e vermelha. E nos últimos níveis, o nono e o 10º Dan, a faixa é inteiramente vermelha. A pontuação do judô. Para fazer pontos no judô, é necessário que um dos judocas caia, e isso pode acontecer de diversas maneiras. O Yuko, quando o judoca cai de lado. O Azari, quando o judoca cai de costas no tatame, porém com pouca velocidade. E o Ippon, quando o judoca cai perfeitamente de costas no tatame. Os equipamentos do judô. O uniforme tradicional do judô é o judogi, composto de calça e blusa branca ou azul. Por cima da blusa, na altura da cintura, a faixa colorida de graduação. Ela é amarrada. E também nós conhecemos muito pelo kimono. É basicamente a mesma coisa do kimono. Como o colega Pedro, ele mostrou na aula passada o kimono dele. Então, o judogi, ela é basicamente naquele material e daquele jeito, certo? E a vestimenta também é daquele jeito. E elas, o material dos kimono e do judogi, eles são bem resistentes, porque tem muito agarrado, tem muita pegada e também tem que ser resistente a isso, para não rasgar fácil, certo? Então, vamos à atividade da semana. Vocês vão pesquisar algumas curiosidades do judô, certo? E nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.